Já se perguntou como é olhar nos olhos da pessoa que você deseja, sabendo que vocês nunca deveriam se tocar? Ele era o filho da minha mentora, da mulher que me inspirou a seguir meus sonhos. E agora, cada vez que eu o via, eu traía essa confiança com meus próprios pensamentos. Como poderia escolher entre a lealdade e o meu coração? Esta é minha história. Uma confissão que guardei por tempo demais. Bem-vindos ao canal Chamas da Paixão. Se esta é sua primeira vez aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de amor proibido que fazem o coração acelerar. Eu serei sua narradora e hoje vou contar a história de Mariana, uma jovem universitária que se viu presa entre a admiração por sua professora e o desejo pelo filho dela. Acomode-se e prepare seu coração. Capítulo 1. Um olhar que mudou tudo. Nunca imaginei que minha vida mudaria completamente por causa de uma porta aberta no momento errado. Ou seria no momento certo. Foi no último semestre da Faculdade de Letras. Professora Helena era minha inspiração, uma mulher que comandava a sala de aula com graça e inteligência. Ela acreditava em mim quando nem eu mesma acreditava. Por causa dela, eu sonhava em me tornar escritora. Naquela tarde chuvosa de sexta-feira, fiquei na universidade para terminar um projeto especial sob orientação dela. O campus estava praticamente vazio. Os corredores, silenciosos. Apenas o som da chuva contra as janelas nos fazia companhia. Mariana, preciso resolver algo na secretaria. Espere aqui, volto em 10 minutos, ela disse, saindo apressada da sala dos professores. Continuei escrevendo, concentrada, quando a porta se abriu. Não era Helena. Era um rapaz que nunca tinha visto antes. Alto, cabelos escuros caindo sobre olhos intensamente verdes, um meio sorriso nos lábios que parecia esconder segredos. Oi. Desculpa, estava procurando minha mãe. Ele disse, sua voz grave reverberando algo dentro de mim que eu não sabia nomear. Sua mãe? Perguntei confusa. Helena Santiago, sou Lucas, o filho da professora Helena. Aquele nome que ela mencionava com orgulho. O filho que estudava arquitetura em outro campus da universidade e raramente vinha visitá-la. E agora ele estava ali, a poucos passos de mim, me observando com curiosidade. Ah, ela foi à secretaria. Respondi, tentando ignorar o calor que subia pelo meu pescoço. Deve voltar logo. Ele se aproximou, olhando para meu projeto espalhado na mesa. O que você está escrevendo? Um ensaio para a revista literária da faculdade, respondi, subitamente consciente da proximidade entre nós. Posso ler? Hesitei. Aquelas palavras eram íntimas demais. Mas havia algo no olhar dele que me fez assentir. Lucas puxou uma cadeira, sentando-se ao meu lado. Tão perto que eu sentia o perfume amadeirado que emanava dele. Enquanto lia, percebi minhas mãos suando. Ele corria os olhos pelas linhas que eu havia escrito, ocasionalmente franzindo a testa ou sorrindo sutilmente. Você tem talento, ele disse finalmente, seus olhos encontrando os meus. Consigo ver por que minha mãe fala tanto de você. Ela fala de mim? A aluna promissora que vai se tornar uma grande escritora um dia. Ele sorriu, inclinando-se mais para perto. Agora entendo por quê. Algo naquele momento mudou entre nós. Um silêncio carregado de algo que eu nunca havia sentido. Seus dedos tocaram levemente os meus ao devolver as folhas do manuscrito. Um toque acidental que enviou ondas de eletricidade pelo meu corpo. A porta se abriu novamente, e Helena entrou, seu rosto iluminando-se ao ver o filho. Lucas! Que surpresa maravilhosa! Ela exclamou, abraçando-o. Observei a cena com um estranho nó na garganta. Helena me apresentou formalmente a Lucas, sem perceber que algo já havia começado a crescer dentro de mim. Algo perigoso e proibido. Nas semanas seguintes, Lucas apareceu mais vezes no campus. Sempre com a desculpa de buscar a mãe, mas seus olhos me procuravam pelos corredores. Começamos a trocar mensagens. Primeiro sobre literatura.
Ele também adorava ler. Depois, sobre música, filmes, sonhos. Uma tarde, ele me convidou para tomar um café depois da aula. Só para conversar sobre aquele livro que te recomendei. Ele disse. Sabia que deveria recusar. Sabia que estava cruzando uma linha invisível. Aceitei mesmo assim. Sentados naquela cafeteria distante da universidade, longe dos olhares conhecidos, percebi que não era apenas admiração o que sentia. Era desejo. Era o início de algo que poderia quebrar não apenas o coração de Helena, mas o meu próprio. Por que eu? Perguntei a ele enquanto a chuva caía lá fora, criando uma bolha íntima ao nosso redor. De todas as pessoas, por que logo eu? Lucas segurou minha mão por cima da mesa, seu polegar traçando círculos na minha pele. Porque quando li suas palavras, senti que já conhecia sua alma. Naquele momento, eu soube que estava em perigo. E o pior, eu adorava aquela sensação. Você já se apaixonou por alguém que deveria estar fora dos limites? Alguém cuja simples existência em sua vida poderia destruir outras relações importantes? Deixe seu comentário abaixo e me conte o que você faria no meu lugar. Capítulo 2. Entre a lealdade e o desejo. Os dias passavam, e meu segredo crescia como uma tempestade dentro do peito. Cada manhã, eu entrava na sala de aula e enfrentava o olhar carinhoso da professora Helena, carregando a culpa de desejar seu filho. Lucas e eu continuávamos nos encontrando. Cafeterias afastadas, parques em bairros distantes, livrarias onde ninguém nos conhecia. Nossos encontros eram inocentes nas ações, mas pecaminosos nos pensamentos. Nunca ultrapassamos o limite do toque de mãos, de olhares que duravam mais do que deveriam. Mas o desejo estava lá, pulsando sob nossa pele como um segundo coração. Numa tarde particularmente fria, estávamos na biblioteca universitária. Eu pesquisava para um trabalho final que, ironicamente, Helena havia passado. Está errado isso que estamos fazendo? Sussurrei para Lucas enquanto ele sentava ao meu lado, próximo demais para minha sanidade. Ele fechou o livro que fingíamos ler juntos. O que exatamente estamos fazendo, Mari? A pergunta pairou no ar entre nós. O que éramos? Amigos? Algo mais? Traidores? Estou mentindo para sua mãe. Toda vez que ela pergunta como anda meu projeto e eu respondo: estou omitindo que vejo você, que penso em você. Lucas suspirou, passando a mão pelos cabelos de um jeito que fazia meu estômago dar voltas. Minha mãe não é minha dona, e você não é propriedade dela. Mas ela confia em mim, ela me orienta, me apoia. E isso significa que não posso gostar de você? Ele perguntou, sua voz baixa, hipnótica. Aquela palavra, gostar, ficou suspensa entre nós como uma promessa perigosa. Naquela noite, recebi uma mensagem de Helena. Ela queria me convidar para jantar em sua casa no final de semana, para discutir meu futuro, minhas opções de pós-graduação. E claro, Lucas estaria lá. O pânico se instalou em meu peito. Como eu poderia sentar à mesa com eles, fingindo que nada estava acontecendo? Como poderia olhar nos olhos da mulher que tanto admirava, enquanto escondia meus sentimentos por seu filho? No sábado, parada em frente à porta da casa dela, quase desisti. Minhas mãos tremiam ao apertar a campainha. Foi Lucas quem abriu, seu rosto uma mistura de surpresa e algo que parecia alívio. Pensei que não viria. Ele sussurrou enquanto me conduzia para dentro. A casa era aconchegante, cheia de livros, como eu imaginava que seria. Helena me recebeu com um abraço maternal que multiplicou minha culpa por 1000. Durante o jantar, ela falava animadamente sobre meu potencial, sobre como eu poderia conseguir bolsas de estudo para mestrado. Lucas permanecia silencioso, me observando por cima da taça de vinho, mensagens não ditas cruzando a mesa entre nós. Preciso pegar a sobremesa, Helena disse, levantando-se. Lucas, mostre para Mariana aqueles livros de poesia que trouxe da capital. Meu coração disparou quando o segui até a estante na sala de estar,
longe dos olhos da mãe dele. Assim que estávamos sozinhos, ele se virou para mim. Não aguento mais fingir, sussurrou, sua respiração quente contra meu rosto. Toda vez que minha mãe fala de você, quero dizer que já te conheço, que penso em você mais do que deveria. Lucas, não podemos. Por que não? Porque trairia a confiança dela, porque ela ficaria magoada, porque... Ele se aproximou mais, uma mão tocando levemente meu rosto, e senti minhas defesas desmoronando. Por que você tem medo do que sente? O som de pratos na cozinha nos fez recuar. Helena voltou sorridente, sem perceber a tensão elétrica que havia entre nós. Depois do jantar, me ofereci para ajudar a lavar a louça. Lucas saiu para atender uma ligação. Sozinha com Helena na cozinha, senti o peso do meu segredo como nunca antes. Você parece distraída hoje, Mariana. Ela comentou, me passando um prato para secar. Só pensando no futuro, menti. Ela sorriu. Aquele sorriso gentil que sempre me fazia sentir especial. Sabe, sempre quis ter uma filha. Quando te conheci, senti que de alguma forma o universo me enviou você. As palavras dela foram como facas no meu peito. Filha. Era assim que ela me via, enquanto eu desejava o filho dela. Quando Lucas voltou, nossos olhares se cruzaram, e vi nele a mesma angústia que me consumia. Estávamos presos entre o que queríamos e o que era certo. Na hora de ir embora, Helena me abraçou na porta, fazendo-me prometer que voltaria no próximo fim de semana. Lucas ficou para trás, sua expressão uma mistura de desejo e conflito. Caminhando para o ponto de ônibus, ouvi passos apressados atrás de mim. Era ele. Mari, espera! Ele ofegou, alcançando-me. Não posso deixar você ir assim. Lucas, você ouviu sua mãe. Ela me vê como uma filha. E como você me vê? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro no ar noturno. Não respondi com palavras. Não conseguia. O silêncio entre nós dizia tudo o que não podíamos expressar. Encontre-me amanhã, ele pediu. No parque. Precisamos resolver isso. Assenti, mesmo sabendo que estava cavando mais fundo um buraco do qual talvez não conseguisse sair. Naquela noite, deitada na cama, as lágrimas vieram. Por que o coração tinha que ser tão traiçoeiro? Por que, de todas as pessoas no mundo, eu tinha que me apaixonar justamente por ele? E você? Já se viu dividido entre a lealdade a alguém que admira e um sentimento que parece impossível de controlar? Como lidou com isso? Deixe nos comentários sua experiência. Se esta história está mexendo com você, deixe seu like e se inscreva para não perder o próximo capítulo. Capítulo 3. A verdade, que liberta. O domingo amanheceu com um céu carregado de nuvens pesadas, como se o universo refletisse a tempestade dentro do meu peito. Cada passo em direção ao parque parecia me aproximar de um abismo. O que eu diria a Lucas? Que deveríamos parar com aquilo? Que seguiríamos em frente, independente das consequências? Ele já estava lá quando cheguei, sentado em um banco afastado, observando um grupo de crianças brincando à distância. Havia algo diferente nele hoje. Uma seriedade, uma determinação que não tinha visto antes. Pensei em não vir, confessei sentando ao seu lado. Eu sabia que viria, ele respondeu, seus olhos encontrando os meus com uma intensidade que fez meu estômago dar voltas. Porque o que está acontecendo entre nós é real demais para ser ignorado. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando a vida acontecer ao nosso redor. Famílias, casais, pessoas sozinhas, todos seguindo seus caminhos, sem saber do drama que se desenrolava silenciosamente em nosso banco. Conversei com minha mãe ontem à noite. Lucas finalmente disse, fazendo meu coração congelar. O quê? Você contou sobre nós? Ele balançou a cabeça. Não exatamente. Falei sobre uma garota que conheci. Alguém especial. Alguém que me faz sentir coisas que nunca senti antes. Minha respiração ficou presa na garganta.
E o que ela disse? Ela ficou feliz por mim. Ele sorriu. Um sorriso triste. Disse que tudo o que quer é me ver feliz. E então, ela me perguntou se a garota era você. O mundo pareceu parar. Senti o sangue abandonar meu rosto. Ela sabia? Lucas assentiu lentamente. Aparentemente, não somos tão discretos quanto pensávamos. Ela notou como eu olhava para você durante o jantar. Como você evitava meu olhar. Meu Deus! Sussurrei, cobrindo o rosto com as mãos. Ela deve me odiar agora. Na verdade, ele disse, gentilmente afastando minhas mãos do rosto. Ela disse algo que me surpreendeu. Disse que, se tinha que perder sua aluna favorita para alguém, estava feliz que fosse para mim. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não de tristeza ou culpa, mas de alívio. Um peso enorme sendo levantado dos meus ombros. Por que você está chorando? Lucas perguntou, secando uma lágrima da minha bochecha com o polegar. Porque passei semanas me torturando, me sentindo a pior pessoa do mundo por trair a confiança dela. Por desejar algo que achei que nunca poderia ter. Ele sorriu, aquele sorriso que iluminava seus olhos. Minha mãe não é o dragão que você imaginou, Mari. Ela entende o que é se apaixonar. Na verdade, ela me disse que sempre achou que seríamos perfeitos um para o outro. Não consigo acreditar. Balancei a cabeça incrédula. Tem mais, ele continuou. Ela quer que você vá jantar lá em casa novamente. Só que dessa vez como como o que quer que sejamos agora. O que éramos? Amigos que sentiam mais do que amizade? Um casal no início de algo que poderia ser extraordinário? Duas pessoas que haviam dançado ao redor dos próprios sentimentos por tempo demais? O que você quer que sejamos, Lucas? Perguntei, finalmente encontrando coragem para fazer a pergunta que vinha evitando. Ele segurou minhas mãos entre as suas. Estavam quentes, apesar do frio da manhã. Quero a chance de descobrir o que podemos ser juntos. Sem medo, sem culpa, sem segredos. Naquele momento, uma gota de chuva caiu sobre nossas mãos unidas. Depois outra. E então, como se o céu finalmente se rendesse, a chuva começou a cair com força. Não corremos para nos abrigar. Ficamos ali, deixando a água lavar toda a angústia das últimas semanas. Lucas se aproximou, sua mão tocando meu rosto com uma delicadeza que fez meu coração disparar. E então, sob a chuva que caía impiedosa, seus lábios encontraram os meus. Não foi um beijo de romance de filme, perfeito e coreografado. Foi hesitante, desajeitado, real. O gosto da chuva se misturando ao sabor da verdade finalmente libertada. Quando nos separamos, ofegantes, ele encostou sua testa na minha. Vale a pena? Ele sussurrou. O quê? Todo o medo, toda a culpa. Vale a pena por este momento? Sorri, sentindo-me leve pela primeira vez em semanas. Cada segundo. Caminhamos de mãos dadas sob a chuva, ensopados e felizes. O futuro ainda era incerto. Eu terminaria a faculdade em poucos meses, Lucas tinha sua vida em outro campus. Mas havia uma promessa silenciosa entre nós de que encontraríamos um caminho. No domingo seguinte, jantei novamente na casa de Helena. Desta vez, entrei pela porta de mãos dadas com Lucas. O sorriso dela ao nos ver, não de resignação ou desapontamento, mas de genuína felicidade, foi a última peça do quebra-cabeça que finalmente se encaixou. Sabe? Helena disse enquanto servíamos a sobremesa. Sempre achei que o destino tem um senso de humor peculiar. De todas as escolas desta cidade, você veio parar na minha sala de aula, Mariana. De todos os professores, você escolheu confiar em mim. Talvez não tenha sido apenas para te orientar academicamente. Naquela noite, sentada entre as duas pessoas que haviam mudado minha vida de maneiras tão profundas, uma como mentora, outra como o primeiro amor verdadeiro, entendi que às vezes o que parece errado aos nossos olhos é exatamente o caminho certo que deveríamos seguir. O medo do proibido quase me impediu de viver algo precioso. A culpa quase me roubou a chance de ser feliz. Mas no fim, a verdade nos libertou. E você?
Já teve medo de seguir seu coração por temer as consequências? Já descobriu que seus medos eram maiores que a realidade? Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seu like, inscreva-se no canal Chamas da Paixão e compartilhe com alguém que precisa ouvir que, às vezes, o amor que parece proibido é exatamente aquele que devemos permitir florescer. Comente aqui. O que você faria no lugar de Mariana?